Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade. E eu já vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Amém? Capítulo 9, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Gilcimara já fez a introdução. O Espírito Santo tem conduzido este culto, amém? Eu creio que Deus vai falar grandemente a cada coração nesta noite. Deus nos trará exortações preciosíssimas. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor? Para que nós venhamos ler juntos. Todos encontraram? O título diz: O chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Os irmãos podem se sentar, por favor. Provavelmente os irmãos já viram ou já ouviram alguma situação semelhante a essa que eu ouvi essa semana. Eu ouvi da parte de hoje, ele é um pastor, provavelmente ele é um pastor, mas ele disse que quando ele tinha 17 anos, ele foi prestar um vestibular em uma outra cidade, e foi ele juntamente com 3 amigos. E nessa cidade ao lado tinha praia. Então ele falou: olha, já que a gente vamos ter que ficar um período lá, vamos aproveitar e curtir um dia na praia. Vamos levar uns sucos, uns refrigerantes, a gente leva um cooler, leva umas comidas, leva uns instrumentos, um pandeiro, e a gente curte um dia na praia lá. E chegou o dia, eles pegaram a estrada, e quando eles estavam chegando próximo à cidade, estava tendo aquele comando, a gente chama de blitz, comando, e o carro deles foi parado. Ele era de menor, mas o motorista era de maior, e o oficial, ele revistou bem o carro. Ele olhou tudo, estepe, olhou embaixo, documentação, se tinha algo errado dentro do carro, e ele não encontrou nada. Então ele chegou, ele debruçou ali no vidro, ele contando, e falou: olha, eu vou deixar vocês seguirem viagem, mas se você puder deixar um cafezinho aí, um suco. E eles, inocentemente, eles pegaram e foram ali no cooler, procuraram o suco, acharam umas caixinhas de Tang e entregou na mão do policial, do oficial. O oficial falou para eles assim: rala, some daqui, seus lisos. E eles foram embora. E ele não entendeu isso. Inocentemente, ele não percebeu do que se tratava. Alguns dias depois, ele entendeu que aquele lugar não era um local estrategicamente de blitz para comando, mas era um pedágio. Pessoas aproveitavam do seu cargo, da sua função, para parar e aproveitar e extorquir. E ele falou, ele relatando assim, ele falou assim: e aquilo me trouxe um remorso, porque eu era novo, eu acreditava tanto nas pessoas, na honestidade, e ver que uma pessoa que recebe para trazer segurança no trânsito, para trazer segurança às pessoas, ele aproveita do seu posto, do seu cargo, para tirar dinheiro, tirar vantagem. Ele falou: aquilo me enojava. E quando eu ouvi isso, eu fiquei imaginando como os judeus se sentiam ao ver um publicano. Esse Mateus, ao qual nós lemos,
ele era um publicano na cidade de Cafarnaum. E ele estava sentado numa coletoria. Coletoria quer dizer posto de trabalho. Ele é um posto que ele arrecadava o dinheiro dos judeus. E ele estava a serviço do Império Romano. Quando Jesus o viu, logo chamou: Mateus, siga-me. E Mateus imediatamente ele se levantou e seguiu a Jesus. Em Mateus não está escrito, pelo menos na NVI, mas em Lucas diz que Mateus ele preparou um banquete, bastante comida, uma festa, convidou Jesus Cristo para essa festa e seus discípulos, e também convidou alguns amigos e publicanos. Mas nessa festa apareceu fariseus e alguns mestres da lei. E esses mestres da lei, todos sabem que eles eram contra Jesus. Eles estavam, eu ia falar loucos, mas é exatamente isso, para achar um erro de Jesus e apunhalá-lo. E eles estavam ali falando mal de Jesus pelas costas. Quando Jesus prestou atenção, olhou e falou: eles falaram assim: o seu mestre, aquele ali não é o seu mestre, o mestre de vocês? Ele se senta com pecadores, ele se assenta com publicanos. E quando Jesus ouviu, Jesus disse: eu não vim, os médicos não são para os sãos, mas sim para os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Vocês precisam entender o que é: eu quero misericórdia e não sacrifício. O chamado de Jesus a um homem cujo nome era Mateus, ele nos trará algumas lições preciosíssimas nessa noite, meus irmãos. E o primeiro é: o chamado de Jesus é para pecadores. Aleluias. Podem repetir comigo? O chamado de Jesus é para pecadores. E glória a Deus por isso. Porque todos que estamos aqui, não há um justo, um único sequer na face da terra, que não tenha um pecado, que não tenha pecado. Mas todos precisamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Jesus, ele chamou um publicano para se tornar um apóstolo. Os publicanos, eles eram nessa época comparados a avarentos, a assassinos. Eles eram comparados até mesmo com prostitutas. Eles eram comparados com saqueadores. Um publicano, ele era detestado por todos, principalmente pelos judeus, porque eles chamavam ele de ladrões. Porque ao ser dado a eles a autoridade pelo Império Romano, eles extorquiam os próprios judeus. Eles cobravam a mais para encher os cofres do Império Romano, e eles enchiam assim o seu próprio bolso. Eles eram chamados de traidores porque eles eram judeus, e eles aceitaram trabalhar para o Império Romano. E eles estavam tirando o dinheiro dos seus próprios irmãos, da sua própria pátria. Por esses motivos, eles eram excluídos da sociedade. Eles não podiam entrar em sinagogas. Eles não tinham autorização para entrar em um espaço, um ambiente religioso judaico na época. Eles eram impedidos de ler a Torá em público. O contato com eles, isso é interessante, era mais ofensivo que o contato com um leproso. E todos sabem que o leproso naquela época, ele não podia ficar ali na comunidade, ele ficava num canto que nem as vestes dele poderia ficar no meio do arraial, eram queimadas. Eles preferiam que o leproso tivesse, porque o leproso, ele não escolheu a lepra, desencadeou uma doença sobre ele. Mas aquele publicano, ele aceitou um posto, ele aceitou aquele cargo que ele poderia tirar dinheiro. O toque com eles era considerado tocar e ficar imundo também. Nem o dinheiro que eles dariam, se tivesse alguém precisando de esmola e eles oferecessem o dinheiro, a pessoa não pegava, porque eles sabiam que aquele dinheiro era fruto de desonestidade, que alguém havia sido roubado. Eles eram comparados a prostitutas.
Os judeus, eles achavam, na concepção dos judeus, era mais aceitável uma prostituta próxima do que aquele publicano, porque aquele publicano era ladrão, porque aquele publicano ele era um assassino, ele extorquia, ele era um traidor. Mas algo poderoso aconteceu, meus irmãos. No entanto, mesmo sendo um homem odiado, mesmo sendo um homem detestado pelos judeus, Jesus Cristo chamou um publicano para ser um apóstolo. Jesus Cristo, ele nos chama ao arrependimento. Jesus Cristo, ele chama o pecador ao arrependimento e ele oferece perdão. Aleluias! O Evangelho de Cristo, ele oferece perdão e te chama nesta noite. Jesus Cristo, ele chama nesta noite aquele que está doente e te oferecendo cura. Jesus Cristo está chamando aquele que se encontra escravizado por algum sentimento de culpa, por algum ódio, por uma falta de perdão, e te libertação, e te oferecendo liberdade. Jesus Cristo nessa noite, ele tem chamado o seu povo, que se encontra depressivo, que se encontra muitas vezes com algum tipo de sentença que foi dada, algum diagnóstico, e oferecendo cura, e oferecendo libertação, e oferecendo salvação. Isso ele fez com o publicano. Ele chamou um publicano, alguém desacreditado da sociedade, alguém que era um desprezado, alguém que era um incerto, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu analisando, até comentei hoje, Jesus Cristo ele chamou muitos que eram improváveis. Jesus Cristo ele chamou aqueles que talvez nos dias atuais a gente não chamaria para participar do ministério conosco. Ele chamou Pedro. O que Pedro fez com ele? Pedro foi lá na frente e o negou. Aí ele chamou dois que eu comparo com o Arthur, com o Heitor, com o Eloá, com os meus filhos. Ele chamou Tiago e João. E eles eram imaturos, né? Eles brigavam pelos primeiros lugares, pelos primeiros assentos. Ele gosta mais de mim. Aí ele chama quem? Ele chama um terrorista. Ele chamou os Zelotes, que era da tribo dos Zelotes. Os caras da guerra, da espada, matava. Aí ele chama quem mais? Ele chama Tomé, o Dídimo, um incrédulo. Senhor, deixa eu ver aí se é você mesmo. Aí ele chama quem mais? Judas. O que Judas fez com ele? Judas o traiu. Passa na peneira. Preconceituoso, ladrão, homicidas, assassinos, mas Jesus chamou. Se o mundo não está vendo, se as pessoas à sua volta não estão vendo, independente de quem seja não está vendo, Jesus está vendo tesouros em você que está aqui nesta noite. Foi Ele que te chamou nesta noite para esse lugar. Foi Ele que te escolheu desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe o potencial que tem em você. E é Ele que te capacita. Aleluias. Notem comigo, meus irmãos. Jesus passou e viu na coletoria e disse: segue-me, Mateus. E Mateus ele se levantou e o seguiu. Mateus ele não postergou ter uma intimidade com Deus. Mateus ele não deixou para depois, sabe? Ele poderia ter falado assim: Senhor, eu posso ir depois das 5? Que eu tenho uns esqueminha aqui, tenho uns negócios, tenho dinheiro para resolver. Não. Senhor, eu posso ir na terça-feira? E se eu for só de terça e quinta? Eu posso ir aos domingos? Sabe o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Que às vezes a gente está sendo muito superficial. O nosso relacionamento com aquele que nos chamou tem sido muito pouco. E Ele tem nos chamado nesta noite a nós nos aprofundarmos em intimidade, em espírito e em verdade com Ele. Sabe, nesta noite Ele não está perguntando do seu pecado. Nessa noite Ele não está perguntando para você por que você tem sido ingrato comigo. Ele não está perguntando por que você diminuiu de orar.
de me buscar, de me agradecer, mas Ele tem te chamado para um relacionamento que transforma, que muda, que traz salvação. Permite uma pergunta. Foi perguntado domingo passado. Você conhece a Deus? O quanto você conhece a Deus? Não há uma certeza melhor na nossa vida. Não há algo mais importante para nós que estamos aqui nesta noite do que essa. Não há uma certeza. Quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Quão poderoso é o nosso Deus? Quanto pode o nosso Deus? Porque conhecer a Deus não é algo só teórico. Não é eu vir de vez em quando. Conhecer a Deus não é eu agradecer de vez em quando. É eu fazer a obra de vez em quando. Conhecer a Deus não é um curso de teologia que eu faço, onde eu conheço os caracteres de Deus, as obras de Deus. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Jesus disse isso. A vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quanto você conhece a Deus? Jó, lembra de Jó? Jó, ele dizia assim, no começo da Bíblia diz assim: um homem íntegro. A maioria das qualidades de um homem está aí: integridade. Um homem íntegro, justo, temia a Deus, ele se apartava do mal, ele evitava fazer mal, ele ajudava os órfãos, ele ajudava as viúvas, ele orava de madrugada. Aleluia. Ele fazia holocaustos pelos filhos. Mas lá no 42, versículo 5, está escrito assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Como pode? Mas agora os meus olhos te veem, agora eu ando contigo. Sabe o que eu quero dizer? É que nós podemos ter muito mais de Deus, igreja. Você pode ter muito mais, você pode ter muito mais intimidade. O que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para você que está aqui nesta noite. Ele está te chamando a um relacionamento que transforma. E Mateus, ele teve esse encontro transformador com Jesus Cristo. Mateus, ele serviu um banquete em sua casa, convidou os seus discípulos e alguns amigos e publicanos. E isso é poderoso. Porque quando Jesus Cristo, ele transforma a nossa vida. Quando nós saímos dessa superficialidade e quando nós mergulhamos em intimidade com Ele, nós queremos transmitir o que nós recebemos para o nosso próximo, que a Gilcimara estava falando daqui a pouco. Os chamados por Cristo, eles querem alcançar outras para Cristo. Eu posso falar de mim. E eu vou falar de mim. Eu vou falar de mim porque eu fui alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje não. A noite é mais difícil para minha família estar. Mas o pastor e muitos irmãos, o pastor Carlos, que vem todo domingo. Todo domingo, quando eu tenho uma oportunidade de pregar, de subir aqui, que para mim, subir aqui é surreal, é sobrenatural. Estar aqui em cima é a essência de Deus na minha vida. Estar aqui em cima é enxergar a misericórdia, olhar e falar: Senhor, eu não entendo como existe tanto amor, como existe tanta graça. E toda vez que eu venho, eu chamo o máximo de amigos que eu posso. Eu chamo toda a minha família. A minha irmã veio à noite hoje porque a minha mãe falou para ela: o César vai estar à noite pregando, porque ela ia vir de manhã. Eu amo quando vocês estão aqui, porque quando vocês me veem aqui, vocês verem a graça de Jesus Cristo sobre a vida de um homem. Eles veem a graça de Jesus Cristo sobre a vida de um ser humano. Uma pessoa que era julgada, ele não tem mais jeito. Ele não tem solução. Esse lixo aí não deixa subir mais aqui em casa. Um dependente químico, já tinha perdido tudo, empregos, a família não dava mais nada. A única pessoa que ainda não tinha virado as costas mesmo era a mãe, que o único amor comparado ao amor de Deus é amor de mãe.
E toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo para eles: vão ver o que Jesus Cristo fez na minha vida. E olha o que Jesus Cristo pode fazer, porque não há impossível para Deus. Quando você tem um encontro verdadeiro, você não consegue se conter. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você precisa falar, você precisa transmitir. Isso é gratidão a Deus por tudo que Ele faz na sua vida, meu irmão. Isso é gratidão. Não tem como eu ficar em casa. Hoje às vezes eu fico um pouco cansado. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Mas é a graça. Sexta-feira nós estávamos no hospital, como a irmã falou, e eu olhei para uma das moças e eu falei assim: olha, um dia falaram para mim, eu estou aqui como um milagre de Jesus Cristo. Um dia falaram para mim assim: a sua doença ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal. E eu falei para ela assim: eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, a doença não me matou, eu estou curado em nome de Jesus. Jesus Cristo está te convidando nesta noite, meu irmão. Assim como Ele falou para Mateus, siga-me. Ele está te convidando nesta noite. Siga-me de todo o seu coração. Siga-me de toda a sua alma. Siga-me em espírito e em verdade. Sabe o que significa misericórdia? Quero. E não sacrifício. Quando aqueles fariseus, eles vieram e eles entraram meio que de bicão ali e olharam para Jesus: ué, aquele não é o mestre de vocês? Ele senta com pecadores, ele se assenta com publicanos. Jesus Cristo, ao contrário dos fariseus, os fariseus, eles ao detestarem o pecado, eles detestavam o pecador. E Jesus Cristo define. Sabe qual é o significado? Significa que para Deus a atitude de compaixão, de perdão, de amor ao próximo é mais importante que rituais religiosos ou coisas externas, meus irmãos. Quer dizer que é você ter empatia, é você se colocar no lugar do seu irmão, é você perdoar aquele que te feriu, é você abraçar aquele que está precisando de um abraço, é você dar de comer, é você interceder, é você visitar, é você orar, é você pagar um preço. Misericórdia eu quero. Eu não quero julgar o meu irmão. Eu sou tão pecador ou talvez mais do que ele, mas a graça de Jesus Cristo me chama para um relacionamento que transforma. Hoje sabe o que é misericórdia eu quero? Hoje nós fomos num presídio. Hoje nós estávamos na Fundação Casa Mauá. Aleluia, Deus. Porque é muito fácil eu apontar e eu falar mesmo agora. Eu revoltado, eu xingar e eu falar e eu condenar. Mas imagina se fosse assim, eu não estaria aqui transformado, vivendo uma vida maravilhosa na presença de Jesus. E lá dentro da Fundação Casa tem muitos jovens. Hoje tinha 40 adolescentes de 12 a 18 anos de idade. Muitos cometeram homicídios, muitos mataram, muitos roubaram sonhos de alguém, muitos feriram a mãe, muitos feriram o pai, muitos extorquiram, muitos abusaram de alguém. Mas Jesus Cristo, Ele não foi àquele lugar para perguntar o que vocês fizeram. Ele veio falar assim: eu vim buscar o que se havia perdido. Foi isso que nós pregamos, né, irmão Cleiton? Nós pregamos que nenhum homem nessa terra, a palavra até bateu, tanto minha quanto do Cleiton, porque o Espírito Santo, ele estava conduzindo aquele culto. Nós não fomos perguntar para ele: por que você está aqui preso? Nós vamos falar para ele que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Ele muda o homem, Ele transforma, Ele devolve a sua vida, Ele ressuscita, Ele restaura, Ele perdoa. Ele te chama
Isso é misericórdia, eu quero, não sacrifício. Eu quero a sua obediência, igreja. Jesus Cristo está falando nessa noite: eu quero obediência. Eu não quero um sacrifício. Eu quero mais amor ao próximo. Eu quero mais perdão. Eu quero que você saia dessa superficialidade e se entregue a mim e me sirva em espírito e em verdade. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja neste momento. Que você se coloque de pé. Que você peça para o Senhor nessa noite: Senhor, se houve algum momento, se houve uma distração, quando eu falei aquele dia que eu queria te seguir, Senhor, e eu diminuí o meu ritmo, Senhor, eu quero te pedir perdão nesta noite, porque tantas vezes eu falei não quando o Senhor me chamou. O Senhor chamou um monte de vezes a mim: César, siga-me. E enquanto eu falava não, eu sofri. Mas hoje é noite de ouvir Jesus Cristo e obedecê-lo. Ore comigo neste momento, meus irmãos. Soberano Deus, meu Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos Te seguir, Senhor. Nós queremos ser Teus discípulos. Nós queremos andar em espírito e em verdade na Tua presença, Senhor. A Tua igreja saiu de casa, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, que nesta noite, Senhor, nós venhamos entender o que é o perdão. O que é, Senhor, ó Deus, ser um homem que tem um relacionamento sincero, um relacionamento honesto, um relacionamento sem manchas, um relacionamento, Senhor, ó Deus, que vai, Senhor, ó Deus, atingir os meus irmãos, que vai abençoar as pessoas à minha volta, Senhor. Que eu desperte dentro de mim, Senhor, o desejo de pregar o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura. Que aonde eu colocar os meus pés, Senhor, o Teu nome seja exaltado através da minha vida. Que o Teu nome venha a ser exaltado, Senhor, através das minhas atitudes. Que o Teu nome venha a ser, Senhor, exaltado através das minhas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que haja conversão, que haja salvação, que haja quebrantamento, Senhor. Mas principalmente, Senhor, transforma as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.